público, tudo bom? Pessoal, dando uma passadinha aqui hoje para falar uma coisa importantíssima com vocês, que é sobre o manual de realização do estágio curricular. Se você que está me ouvindo conseguiu acessar esse link que eu estou colocando aqui da reunião, então você vai participar junto comigo e ver tudinho que está acontecendo. Eu vou pedir para o meu assistente me dar uma ajudinha. Então, David, por favor, copia o link e coloca lá no Instagram, por gentileza. Eu vou estar fixando o seu comentário para poder compartilhar com o pessoal, beleza? Obrigada. Agora, vamos lá. Então, quem está acompanhando a tela aqui comigo, vamos ler o Manual de Estágio Curricular Supervisionado. Esse manual de estágio, ele tem as suas informações diferentes para cada um dos cursos, porém, a sua estrutura, a sua base, ele é igual a todos. Então, hoje eu estou vendo o estágio curricular de ciências biológicas, tá? Mas quando vocês forem consultar no seu portal, vai estar de acordo com o seu curso. Então, vendo aqui, vamos ler a questão da apresentação. O estágio curricular, ele é obrigatório no curso de ciências biológicas. Então, se por um acaso você tem aí estágio curricular obrigatório, você tem o manual de estágio, tá bom? Foi compartilhado com você, tá bom? Por onde você acessou, o mesmo lugar que você acessou foi por onde eu compartilhei o link contigo. Então, manda lá no Instagram para o pessoal que entrar na live poder acompanhar junto comigo a apresentação no Google Meet. Então, continuando aqui, tem as diretrizes por lei e etc. Vai falar bastante a respeito da lei. Então, vamos lá. Artigo número 1. Estágio é o ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o mercado de trabalho produtivo do educando que esteja frequentando o ensino regular e instituições de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, educação especiais e etc. Ou seja, resumindo, você precisa estar... Oi, Raquel, boa noite, tudo bem? Raquel, a gente está falando sobre estágios hoje, então se você tem a pretensão de fazer estágio ou se você tem estágio obrigatório, fica nessa live. O David acabou de mandar um link falando da Meet que está acontecendo, o Google Meet. Você pode estar acessando por ali, tá bom? Para acompanhar junto comigo a minha tela. Então, continuando aqui, em resumo, está falando o seguinte, que o estágio, ele pode ser obrigatório ou não, tá? Além disso, ele tem a sua necessidade de ser executado num ambiente de trabalho, ou seja, numa instituição de trabalho que você vai lá para poder fazer em si o estágio. Além disso, você deve estar cursando alguma coisa, ou ensino superior, ou ensino profissional, ensino médio, assim por diante. O estágio, ele faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando, ou seja, ele é obrigatório. O estágio, ele visa o aprendizado das competências próprias da atividade profissional e contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para uma vida cidadã e para o trabalho. Ou seja, o estágio, ele é necessário com o objetivo de trazer a prática para esse aluno. Então, se o aluno ele está cursando um curso de ciências biológicas, um curso de pedagogia ou alguma outra coisa do tipo, é necessário que ele tenha a prática, principalmente quando a gente trabalha com cursos que tem a parte de enfermagem, curso que é na área da saúde. É extremamente necessário que o aluno realize o processo de estágio.
estágio, ele poderá ser obrigatório ou não, como eu já tinha dito, conforme determinado nas diretrizes curriculares. Então, vai de acordo com o seu curso. Ele pode ser, sim, obrigatório ou não. E modalidade e área de ensino do projeto, enfim, ele fala que ele pode ser obrigatório ou não de acordo com o curso que você tem. Por fim, o estágio obrigatório é aquele definido como tal projeto de curso, cuja carga horária, requisito de aprovação e obtenção do diploma. Ou seja, resumindo, aqui ele explica sobre o estágio. O estágio, você tem que estar cursando alguma coisa para você poder estagiar. Ele tem que ser num ambiente de trabalho, ou seja, tem que ser numa empresa, tem que ser numa clínica, tem que ser algum lugar que você trabalha. Ele vai depender muito de acordo com a sua diretriz curricular, ou seja, de acordo com o seu curso. Então, ele vai ter ali a quantidade de carga horária específica, de acordo com o seu curso que você precisa entregar. Ele vai ter as suas especificidades, então é importante você ler atentamente de acordo com a sua matéria. Ele pode ser obrigatório ou não, como tem na diretriz curricular, e é isso. Então, você precisa cumprir com a carga horária, tudo o que é solicitado, os requisitos solicitados para que você obtenha a aprovação. O estágio obrigatório, se você não cursar ele, se você não for aprovado, você não obtém o seu diploma, tá? Então, na primeira folha, a apresentação sobre o estágio, a gente já falou sobre tudo isso. Durante a semana, eu vou estar trazendo mais e mais informações para vocês referentes a essa questão de estágio. Agora a gente vai prosseguir para a segunda folha. Pessoal que está entrando agora, se vocês quiserem visualizar a tela do manual de estágio, basta vocês entrarem no link da Meet, arrasta um pouquinho para cima, vou compartilhar com vocês novamente o link da Meet, para que vocês possam estar acessando junto comigo. David, você tá aí? Consegue colocar o link da Meet para mim de novo, por favor? Beleza, pessoal. Enquanto vocês vão recebendo o link da Meet, eu vou continuando aqui. Objetivos da realização do estágio curricular. Com o intuito de atender ao perfil do estudante do curso de bacharel em Ciências Biológicas, que é o manual que eu estou lendo agora, o objetivo geral do estágio curricular supervisionado é aprimorar pela observação e práticas exercidas no local de realização os conhecimentos já adquiridos no decorrer do curso. Colocar em prática tudo que você viu no curso. Resumindo, é isso. Desta forma, o estágio curricular deverá ser capaz de propiciar situações práticas e presenciais que contribuirão para o engajamento do estagiário nas diferentes áreas de atuação, possibilitar ao estudante a oportunidade de observar, vivenciar situações reais, permitir aos alunos a percepção de comprovação, enfim, aqui em específico, ele só traz os objetivos de você realizar o estágio, o porquê é importante você realizar o estágio. Vamos para a parte que vocês estão curiosos? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ler as leis de estágio. Então, a gente tem uma lei, que é a lei número 11.788, que foi instituída no dia 25 de setembro de 2008, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação do trabalho produtivo do estudante. O estágio entrega o itinerário formativo do educando e faz parte do projeto pedagógico de cada curso. Tudo aquilo que a gente já tinha passado antes, que a gente informou para vocês antes. Agora, falando sobre estágio obrigatório. Ok. Estágio não obrigatório é uma atividade opcional. Ah, tá. Beleza, vamos lá. Isso aqui é interessante. Existem dois tipos de estágio. O estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Qual a diferença dos dois? O estágio obrigatório, ele tem na sua matriz curricular, ou seja, você só consegue finalizar a sua graduação, você só consegue concluir ela se você tiver feito
o estágio e tiver cumprido com todos os requisitos. Agora, o estágio não obrigatório, ele é uma atividade opcional, ou seja, fica ao critério do aluno de realizar. Ah, não tem na minha carga horária a realização do estágio. Então, ele é o quê? Ele é não obrigatório, não tem a necessidade de você estar realizando o estágio nesse caso, tá bom? Contratante é a pessoa que vai ser responsável pelo estagiário, tá? É o contratante de estagiário, as pessoas jurídicas de direito privado ou órgãos de administração pública direta, ou seja, pode ser tanto pela parte privada, que você vai estar realizando seu estágio, quanto pela parte pública, tá? Que vai ficar responsável por contratar o estagiário. Então, o contratante de estágio é a pessoa que vai ficar responsável por te contratar e fazer todo o processo de registros respectivos pelo conselho, de acordo com a resolução das atividades. O estagiário é o estudante que está frequentando o ensino regular e tem a necessidade de estar cursando dentro de uma instituição o estágio. Relação de emprego do estagiário, vínculo empregatício. Então, o estágio não caracteriza vínculo de emprego de qualquer natureza, ou seja, não é porque você está fazendo estágio que você está vinculado àquela empresa. Você tem um contrato de estágio, mas você não tem nenhum vínculo empregatício. Não é nenhuma CLT da vida. Você não está contratado, imagina. Isso, você só está exercendo uma atividade dentro dos requisitos legais por conta da sua faculdade, por conta do seu curso. Você não está vinculado àquela empresa dentro de um estágio obrigatório, tá? Requisitos básicos para concessão de estágio: cumprimento dos incisos estabelecidos. Tá, então é necessário que você tenha uma matrícula. Ok, beleza. Aqui ele fala dos requisitos, participação dos agentes de integração privado processo CIE. Gente, vai surgir muitas dúvidas mesmo, conforme vocês forem vendo aqui as informações. Mas assim, para resumir, eu quero chegar na parte mais importante, que é a questão da duração do estágio. Então, a duração do estágio vai de acordo com a quantidade de horas que você tem para entregar, mas você tem uma quantidade de horas de 40 horas que é permitido de você estar trabalhando durante a semana. Não pode exceder essa quantidade de horas. Então, você pode ter um estágio de 4 horas ou, se não, de 6 horas. Mas mais do que 6 horas, você não pode ter uma carga de trabalho maior do que isso, tá? Então, ou 4 ou 6 horas, sendo no máximo 40 horas semanais. Então, muitas vezes você não consegue trabalhar ali, salvo engano, 6 dias na semana. Você só pode trabalhar 5 dias, uma carga horária de 6 horas, exemplo, tá? Então, é importante vocês terem essa informação em mente. Precisa ter uma pessoa que vai ficar responsável por você, que vai assinar ali de acordo com o seu desenvolvimento, vai ficar encarregada de estar verificando as suas atividades, se elas estão sendo exercidas corretamente. Redução da jornada. Redução da jornada do estagiário nos dias de prova. Então, a instituição de ensino adota uma verificação de aprendizagem periódica e finais. Nos períodos de avaliação, a carga horária do estagiário deve ser reduzida à metade, segundo estipulado no termo de compromisso de estágio. Nesse caso, os estagiários deverão entregar à unidade concedente do estágio o início do período letivo, o calendário escolar, onde consta todas as datas de realização de avaliações escolares e acadêmicas. Então, se você está fazendo trabalho, tem estágio, no estágio você pode estar solicitando uma redução da sua carga horária durante aquele período para a sua realização da prova. Então, você tem uma prova no fim de semana, você pode estar solicitando com antecedência a redução da sua carga horária de trabalho para você estar realizando essa prova. Isso num estágio vinculado à instituição.
Prazo de duração do estágio, até 2 anos, é o máximo, para o mesmo concedente, exceto quando se tratar de estágio portador de deficiência. Aí já é outro caso, mas, enfim, o prazo máximo que você pode permanecer como estagiário é 2 anos, tá? Depois disso, você tem que ir para uma CLT ou, enfim, sair da empresa, da instituição. Quando o estágio é necessariamente remunerado, então, para estágios não obrigatórios, porque o estágio remunerado, ele não é obrigatório, tá? É compulsória a concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada. Por quê? Você não vai estar batendo horas na faculdade, você vai estar trabalhando porque você deseja uma prática, você deseja algo em trabalhar na empresa, né? Que provavelmente é colocar um pezinho na sua área, fazer uma atividade mais prática, ter mais uma ideia de acordo com aquilo que você vai estar trabalhando, né? Então é necessário, quando não é obrigatório, que você tenha uma remuneração. Alguma bolsa, alguma coisa você tem que ter, mas deve ser remunerado, tá? Vocês têm direito ao auxílio transporte quando é remunerado também, né? Até mesmo quando é obrigatório, salvo engano, tanto obrigatório e não obrigatório, vocês têm ali o auxílio transporte. Bolsa de estágio equivalente, desconto das ausências do estagiário do valor da bolsa estágio, enfim. Isso aqui são outras informações. Tem a questão das férias, importante vocês lerem isso com atenção. Conforme vocês forem tendo dúvidas, a gente está aqui à disposição. Hoje eu quero passar só assim mais ou menos por cima, para vocês já estarem cientes de mais ou menos como se deve essa parte de estágio. Isso aqui é muito importante, definição do termo de compromisso de estágio. O termo de compromisso é um acordo entre parte, celebrado entre o educando, a unidade concedente de estágio e a instituição, ou seja, é um acordo que deve ser feito entre o o aluno, a instituição que concedeu o estágio e o lugar que esse aluno vai trabalhar. Então, em resumo, aluno, faculdade e lugar onde ele vai trabalhar. São esses 3 lugares que vocês vão ter um acordo com as condições de adequação do estágio, a proposta pedagógica ao curso, a etapa da modalidade, formação escolar do estudante, horário, enfim. Aqui ele fala toda a lista de informações que é necessário ter dentro do contrato para que seja acordado o termo de compromisso de estágio. Tudo isso já fica disponível para vocês dentro do próprio termo de compromisso de estágio, tá? Então, essas informações você só precisa preencher dentro do termo de compromisso. Termo de compromisso de estágio, ele pode ser tanto emitido quando é um estágio obrigatório e quando é um estágio não obrigatório. No estágio não obrigatório, é necessário. Quando é estágio obrigatório, pode ser a credencial ou o termo de compromisso de estágio. Emily, qual é a diferença das duas? O credenciamento, você faz um processo de convênio com a instituição, ou seja, entre a faculdade e a instituição. É um termo mais formal. Tem algumas empresas, principalmente na parte pública, que é um pouco mais complexo de você fazer esse procedimento. É algo mais demorado, enfim, tem certas burocracias. Já o termo de compromisso de estágio seria um acordo, né? Não tem a necessidade de um convênio, de uma parceria, de algo a mais. Porque esse convênio ele vai abrir portas para que outros estagiários vão lá e façam os seus estágios, né? Já o termo de compromisso de estágio, não. O termo de compromisso de estágio é um acordo único entre você, a instituição e a faculdade. Então, existem essas duas definições, essas duas diferenças, tá?
objetivo de estágio, enfim. Tem bastante conteúdo aqui que vocês precisam depois estar lendo. Tem a rescisão também do termo de compromisso de estágio, caso queira finalizar. Tem a questão do seguro, sempre tem um seguro pro estagiário. Aqui, organização curricular. A carga horária do estágio prevista na matriz curricular é de tantas horas, vai depender de acordo com o seu curso, tá? São requisitos indispensáveis. Aqui, legal, eu finalmente cheguei aonde eu queria passar para vocês. Só pra gente poder finalizar, então a gente tem aqui o credenciamento. Quais são as documentações? O que mais me pergunta, Emily, beleza, entendi do estágio, entendi que ele é obrigatório, entendi que ele não é obrigatório, entendi tudo, ficou claro, eu sei quantas horas de estágio eu tenho que fazer, eu só quero saber, porque eu já arranjei a empresa, eu já tenho ali uma oportunidade de estágio, o que eu preciso entregar em primeiro momento para poder começar o meu estágio, de verdade, o que eu tenho que fazer? Credenciamento ou termo de compromisso de estágio, como eu já falei antes, são duas vias, uma vai ficar com a empresa, outra vai ficar com a instituição, tá? E ela está disponível dentro do seu ambiente virtual, ok? Legal! A gente também tem a ficha de cadastro, que é uma ficha que você tem que preencher com os seus dados, eu, fulano de tal, matriculado no XYZ período, com o meu RGM, blá 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 blá, na data tal, você precisa preencher isso, a empresa precisa assinar e você precisa mandar para a instituição. Só esses dois, tá? Só esses dois nesse primeiro momento. Legal, consegui meu estágio, e agora? Isso aí é conteúdo para o próximo vídeo, então amanhã eu volto com as próximas informações. Então, para a gente poder resumir e encerrar, o que foi falado hoje? Foi falado sobre o estágio, quais são os requisitos para você ser um estagiário, ou seja, você precisa estar cursando alguma coisa, seja uma faculdade, curso profissionalizante, curso livre, etc. Você precisa entrar numa empresa, num ambiente de trabalho para você estar trabalhando, para você poder aplicar aquilo que você viu na prática. E existe dois tipos de estágio, o não obrigatório e o obrigatório. O não obrigatório é aquele que ele é opcional, então vai do aluno estar fazendo, ele pode ser remunerado, né? Aliás, ele deve ser de preferência remunerado, porque você recebe ali uma bolsa, alguma coisa, para você estar exercendo esse trabalho em prol das práticas que você vai ter dentro da empresa. E existe o obrigatório. O obrigatório, ele não deve ser remunerado, e para que você tenha maior aproveitamento, e o obrigatório é necessário que você cumpra uma série de requisitos. Esses requisitos devem ser cumpridos, assim como a entrega da carga horária solicitada, essa carga horária sendo computada durante ao longo do semestre. Você precisa atender todas as normas que forem solicitadas para que você tenha a aprovação e a obtenção do seu diploma no final do curso. Então, existem essas duas diferenças. O estágio, ele não pode ultrapassar a carga horária de 40 horas semanais e também não pode ultrapassar a carga horária de 6 horas corridas. Então, ele pode ser de 4 a 6 horas. E o que é necessário para que você possa estar realizando o seu estágio? É necessário que você tenha ou o termo de compromisso de estágio, que é um acordo entre as três partes, o aluno, a faculdade e a instituição, ou o credenciamento, que também é solicitado, e a ficha cadastral. Vale ressaltar que você, aluno, tem uma série de benefícios que lá dentro do manual do estágio você consegue obter todas essas informações. Além de que todos
os termos e etc., eles estão disponíveis dentro do seu portal também. Pessoal, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido essas informações tão importantes sobre o estágio e me coloco aqui à disposição para aquilo que vocês precisarem, tá bom? Um beijo, até amanhã!